Bem-vindos, amigos e amigas. Esse é o primeiro vídeo do canal Conservador, o canal que irá trazer a vocês um resumo sobre um livro ou um filme, e futuramente irá ter debates políticos, culturais e etc. O primeiro livro que eu irei apresentar a vocês é do Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial. O Alexandre Costa é editor e escritor, nascido em São Paulo, autor da obra Fazendo Livros e responsável pela produção de conteúdo para revistas e sites. Já trabalhou em editoras, agências e veículos de comunicação. O livro do Alexandre Costa começa assim: o mundo vive uma transformação sem precedentes. Todas as estruturas políticas, culturais e morais que durante séculos sustentaram a sociedade estão sendo destruídas e substituídas por uma nova ordem mundial, totalitária e repressora, que vai modificar o dia a dia de maneira profunda e irreversível. Conheça os objetivos, os métodos e os personagens desta mudança civilizacional que atingirá a todos em um futuro próximo. Consciente dos meus limites, procurei restringir as observações ao mínimo necessário, dando mais espaço e importância aos fatos. Entretanto, tantos outros, selecionei tópicos imprescindíveis à compreensão do mundo em que vivemos e, muito provavelmente, do mundo em que viveremos no futuro. Não pretendo provar nada, nem persuadir quem quer que seja. O convencimento depende do interesse pessoal e da vontade íntima de procurar a verdade contida nos fatos e não em slogans baratos e conceitos abstratos. Esta coleção de tópicos foi feita para servir de porta de entrada para a compreensão do atual panorama político internacional. Os tópicos do livro são: sumário. Primeiro capítulo, Introdução. Uma coleção de tópicos. Em outubro de 2001, Olavo de Carvalho, Teoria da Conspiração. Capítulo 2. A Nova Ordem Mundial. Notas sobre a Nova Ordem Mundial, a natureza do objeto, o topo da pirâmide, os círculos do poder, os planos, tentáculos, personagens, estratégias, táticas e métodos, controle, controle mais controle, são eles que estão dizendo. Capítulo final. Notas finais. Conclusões. Passe adiante para saber mais sobre o autor. O autor começa explicando sobre o atentado das Torres Gêmeas em 2001. Ele começa a falar como que ele entrou nesse mundo chamado Nova Ordem Mundial, de teorias da conspiração. E ele começa assim: no mês de outubro de 2001, ainda perplexo com o atentado das Torres Gêmeas do World Trade Center, curioso principalmente sobre as suas causas, conversava com um amigo quando ele me mostrou um e-mail que acabara de receber. Tratava-se de um link para um site francês que disponibilizava uma grande quantidade de fotos dos escombros dos prédios e também do Pentágono. Muitas delas destacavam algum detalhe e traziam legendas com perguntas que pareciam difíceis de responder, utilizando a versão oficial que naquele momento se cristalizava. Fui para casa e, sem conseguir responder aquelas perguntas, fui tomado pela dúvida. A partir daquela noite, mergulhei no assunto o quanto pude e, com o tempo, encontrei muitas outras fontes que mencionavam a possibilidade dos atentados terem ocorrido de forma diferente da versão oficial. A sequência da pesquisa sobre os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono revelou algo ainda mais perturbador. Quase todas as notícias ocultadas ou visivelmente distorcidas estavam relacionadas a um conjunto de ideias que, de certa forma, centralizavam todas as demais ações. Uma espécie de conceito gerador, abstrato, efêmero e quase imperceptível quando analisamos os fatos atomisticamente. Esse epicentro só fica evidente pela análise de conjuntos dos fatos, que então revela claramente a existência dessa causa originária. Sem deixar de lado a busca pelas causas dos atentados, passei a ampliar a pesquisa e dirigir minha atenção
para temas que antes pareciam bem dispersos e abstratos. Desde então, tendo tentado entender esse conjunto aparentemente caótico de fenômenos relacionados à nova ordem mundial, que identifiquei como núcleo central e decisivo do momento histórico que tinha possibilitado o maior atentado terrorista de todos os tempos, revelar o pouco que aprendi sobre os métodos, os truques, os personagens e a rede de poder e influência dessa ideia que modifica as principais iniciativas políticas, econômicas e legislativas de todo o globo terrestre é o objetivo deste trabalho, que não pretende encerrar o assunto. Afinal, mesmo que eu fosse muito melhor do que sou, ainda assim não conseguiria resumir em um livro tudo aquilo que ainda não conseguiram colocar em uma biblioteca. Acredito que ainda restam algumas dúvidas sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, se não sobre os executores, ao menos sobre os facilitadores. Mesmo diante dessas dúvidas, interpretar o atentado como uma manobra americana mostra-se muito simplista e até incoerente quando se compreende o atual panorama político internacional e a necessidade de destruir a soberania dos Estados Unidos para a implantação da nova ordem mundial. E eu só aprendi isso quando encontrei o artigo do filósofo Olavo de Carvalho. Então, o autor explica que o primeiro contato com as obras do Olavo de Carvalho foi igual a uma cena do filme Matrix, aonde Morfeu oferece duas pílulas. Uma delas ele voltaria para onde estava, dormindo, e a outra levaria à verdade absoluta. Teoria da conspiração. Filmes, livros, programas de televisão e até músicas passam então a espontaneamente ridicularizar hábitos, ideias e condutas que não estejam de acordo com interesses não declarados, que na maioria das vezes até mesmo os autores desconhecem. Mesmo quando sutil, a estratégia é quase sempre ampliar e dissociar características comuns aos indivíduos que diferem da maioria por não aceitar passivamente a doutrinação, recorrer a exageros absurdos e insistem em clichês que acabam por moldar o adversário ideal a ser combatido. O autor mostra que a nova ordem mundial tem usado todos os meios possíveis para destruir ideias, hábitos e condutas que os próprios autores desconhecem até onde isso pode chegar. Uma delas é que no século passado, todos os homens quase usavam chapéus, ternos, eram bem vestidos, as mulheres eram bem vestidas. Já hoje, não se encontra mais isso. Uma das grandes mudanças que aconteceu não só no Ocidente, mas em todos os outros países. Meu leitor ideal é aquele que busca a confirmação ou refutação antes de formar juízo sobre a informação recebida. Tenho observado que as pessoas que pensam assim tendem a compreender melhor, em menos tempo e com muito mais profundidade. O autor nos apresenta qual deve ser a correta conduta de cada leitor, aquele que busca a confirmação e a refutar os fatos. Notas sobre a nova ordem mundial. A maldita ideia de um governo mundial é bem velha. Praticamente todos os grandes tiranos, desde Sargão da Arcádia, século 23 a.C., pensaram nesta hipótese. Com a chegada da modernidade e dos iluminados e iluministas, o que era a ideia se tornou um plano muito bem arquitetado, que vem sendo implantado antes mesmo do início do século XX. Não é preciso ser muito esperto para perceber que o plano tem obtido um sucesso espetacular, principalmente nas últimas décadas. O autor nos apresenta que a ideia de governo mundial já é muito antiga e largamente usada. Como vemos, a cada década vem surgindo novas estratégias para piorar a situação da humanidade. Uma delas é controlar a internet, movimento comunista internacional. Liderado por Rússia e China, o velho comunismo está enraizando sua ideologia coletivista e destruindo a responsabilidade individual
que estruturou a sociedade ocidental. Sob a nova alcunha de eurasianismo, os maníacos seguidores de Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot, Charles, Fidel e Mao Tse-tung tentam recontar a história deixando de lado os mais de 100 milhões de mortes que suas ideias assassinas já provocaram. Os globalistas ou socialistas fabianos. A face mais conhecida daquilo que chamamos de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações, fundações bilionárias dedicadas a interesses sociais e organizações políticas como a ONU, o Federal Reserve, a Comissão Trilateral, o Diálogo Interamericano, o CFR, o Clube Bilderberg, o Clube de Roma e muitas outras. Um desses movimentos globalistas financiados por banqueiros é o Foro de São Paulo, uma organização criminosa que tem o projeto de criar a União Soviética na América do Sul, e a FIFA, que atualmente mudou inúmeras legislações no Brasil. Cristianismo. A religião que condenou a escravidão e defende a igualdade entre todos os homens impede que algum líder seja idolatrado. Nessa simples sentença reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Uma das poucas certezas que tenho sobre a nova ordem mundial é que a destruição do cristianismo é o ponto central de todo o plano, e a verdadeira questão que deve ser compreendida e combatida. O autor, então, informa que o principal objetivo atualmente da nova ordem mundial é tentar destruir totalmente o cristianismo, seja em qualquer país, até em Roma. A urgência em destruir os pilares da civilização ocidental, portanto, é apenas um desdobramento lógico do que está nos parágrafos anteriores. E quais são esses pilares? 1. A alta cultura. 2. A ordem jurídica. E 3. O cristianismo. E a dinâmica é esta: enfraquecendo a primeira, corrompendo a segunda e combatendo o terceiro sem parar. A natureza do objeto. O que vai diferenciar essa nova ditadura das suas antecessoras, além da dimensão, serão algumas características do socialismo fabiano, como a presença de um capitalismo semi-privado oficial, diferente do mercado negro soviético e mais próximo da China atual. Em outras palavras, uma ditadura totalitária comunista controlada por banqueiros, ou seja, um paraíso onde todos são iguais, mas algumas pessoas são mais iguais do que as outras, exatamente como queriam os porcos da Revolução dos Bichos. O autor fala que o futuro do mundo será igual à China, democracia, entre aspas, mas na realidade um país totalmente comunista. Os planos. Diferentemente de outras épocas revolucionárias, o que vivemos é uma mudança civilizacional, quando os próprios princípios que sustentam a sociedade são distribuídos e sobre eles emergem outros completamente diferentes e não raro opostos. O estágio atual. A influência marxista nas universidades e na imprensa transformou o cidadão médio em um eterno dependente das benesses do Estado. Como resultado dessas décadas de revolução cultural politicamente correta,
as personalidades tornaram-se mais indefesas e frágeis, e as garras do poder estatal transcenderam suas funções e hoje invadem sem cerimônia o território das decisões privadas, quase sempre sob a complacência da maioria da população e o aplauso dos formadores de opinião. Segundo o autor, a influência marxista nas universidades e na imprensa fez com que o cidadão achasse que o Estado tem que fornecer tudo para eles e eles nada podem conseguir pela livre e espontânea vontade. Anti-Estados Unidos. O anti-americanismo é uma doença adolescente que nasceu no Oriente e, após uma engenharia muito bem sucedida, se alastrou por todo o Ocidente, até mesmo entre os americanos. No Brasil, o ódio aos americanos é um misto de inveja e desinformação e está enraizado na sociedade devido à influência de uma subcultura predominante nas universidades e na imprensa. Defender os Estados Unidos na maioria dos ambientes letrados brasileiros é um ato considerado grosseiro, um comportamento típico de indivíduos ignorantes e desinformados. Na melhor das hipóteses, será considerado careta. Preconceito idêntico ocorre com a Igreja Católica e com Israel. Segundo o autor, o anti-americanismo só acontece no Brasil pela fusão de dois fatores, a inveja e a desinformação. Os culpados disso são a mídia e as universidades, que não trazem ao público informações principais sobre os Estados Unidos. Anti-Israel. Esse ataque a Israel é estratégico e uma olhada na imprensa deveria bastar para que os adeptos da conspiração sionista percebessem que, se fosse mesmo verdade que o sionismo controla tudo, como explica a guerra assimétrica praticada pelos inimigos de Israel em toda a imprensa, a conspiração judaica é uma bobagem, visto que Israel está sendo usado pelos globalistas para iniciar a guerra mundial, que vai servir de pretexto para a implantação definitiva da nova ordem mundial. Você vê, toda hora sai na mídia, principalmente na Globo, que o verdadeiro culpado é Israel, que Israel não respeita os territórios, ataca, mata e etc. Mas na verdade, o verdadeiro culpado de toda essa história é a Palestina. A Palestina não respeita o território de Israel, ataca sempre Israel, mata mulheres, crianças, homens e etc., provocando guerra sempre. O culpado de toda essa história é a Palestina. Uma das coisas mais importantes que eu encontrei no livro do Alexandre Costa é quando ele fala das pedras da Geórgia. Vou ler para vocês. As pedras da Geórgia. No condado de Elmer, no estado de Geórgia, no sudoeste dos Estados Unidos, encontra-se um monumento estranho chamado Georgia Guidestones, ou simplesmente Stonehenge americano. São paredes de pedras dispostas como um X. Existem algumas versões sobre os responsáveis pela obra. Nenhuma confirmada, mas tudo indica que estejam no local desde 1979. Não tenho ideia de sua importância, mas creio que vale um registro. Além de um texto escrito em 4 línguas antigas gravadas no topo do monumento, existe uma mensagem de 10 linhas gravada nas paredes, em 8 idiomas modernos. Diz o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em um balanço constante com a natureza. Controlar a produção de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Permitir que todas as nações regulam-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Não ser um câncer na terra, deixar o espaço para a natureza. Para quem quiser se aprofundar nessa história, recomendo um documentário que foi feito pela History Channel, Decifrando Códigos. Foro de São Paulo. Criado em 1989, na cidade de São Paulo, por iniciativa de Lula e Fidel Castro,
O Foro de São Paulo reúne dezenas de organizações de esquerda do continente sul-americano. Entre suas fileiras podemos encontrar as mais variadas tendências, indo de partidos políticos legalmente constituídos a organizações como as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária Chileno. Seu objetivo oficial é recuperar o que foi perdido com a queda do comunismo no leste europeu. Universidades. Em menor ou maior grau, todas as universidades atuam como mínimo com viés ideológico, fruto do seu grupo de controle. Das universidades públicas, a pressão normalmente ocorre por parte dos governos. Nas universidades privadas, prevalece o interesse de seus associados ou patrocinadores. Mais uma vez, utilizando as informações oficiais, é possível especular sobre o poder exercido pela família Rockefeller. Apenas em sua biografia, David Rockefeller cita dezenas de financiamentos a universidades espalhadas por todo o mundo e enumera algumas com as quais a família manteve ou mantém relações muito próximas: Harvard, Chicago, Califórnia, Yale e Stanford, nos Estados Unidos, além da inglesa Oxford e das brasileiras USP e Unicamp. Como o autor nos apresenta, quase todas as universidades do mundo possuem hoje em dia um viés ideológico. Principalmente na USP, Unicamp e UNB, possuem um comunismo muito forte, tendo alguma resistência em alguns pontos, mas a totalidade é ideológica de esquerda. Passe adiante. A verdade. A busca pela verdade passa pela eliminação constante e eterna das mentiras que assimilamos durante toda a nossa vida, seja do exterior, seja da nossa própria imaginação. Perseguir a compreensão da realidade política que se esconde por trás de uma rede de mentiras, conspirações e enganos também depende de uma autoavaliação para detectar até onde chegou a contaminação. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo.